Você sente que ficou quase invisível dentro do teu relacionamento? Aquela vontade de estar junto, aquele brilho no olho, parece que sumiu? Se você já se perguntou, será que ele ainda me deseja? Saiba que você não está sozinha. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessa falta de desejo e como você pode restaurar essa conexão sem ficar ali implorando por atenção. Eu sou Luana Roenkohl, psicóloga para mulheres e mentora de casais, e eu te ajudo a fortalecer o teu relacionamento para que você se sinta priorizada, segura e cuidada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o motivo de você não se sentir mais desejada no seu casamento e o que pode estar por trás disso. Mas antes eu já vou pedir para você deixar o teu like, então já curta esse vídeo aqui embaixo e também se inscreve no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Então vamos direto ao ponto. Desejo não é só sobre sexualidade, isso precisa ficar bem claro desde o início. Desejo também é sobre presença, é sobre conexão, sobre essa proximidade, sobre uma proximidade emocional. Um desejo emocional é quando você quer estar junto, é quando ele olha para ti com interesse, é quando quer sentar junto para conversar, mesmo que não tenha um assunto, uma pauta importante, só quer estar junto, só quer conversar. É quando te chama para mais perto, quando você muda alguma coisa, por exemplo, o cabelo, ou sei lá, faz alguma mudança e ele percebe isso. É quando por algum motivo ele sente a tua falta e ele comunica isso. Ele fala isso, fala, nossa amor, mas tô com saudade. Mas fazia tempo que a gente, sei lá, não sentava junto, fazia tempo que tu não me abraçava. Então é quando ele demonstra isso. Isso é desejo emocional e ele é tão importante quanto qualquer outra forma de desejo. Eu já acompanhei algumas mulheres que falavam assim, Luana, mas parece que eu sou só mais uma na rotina dele. Parece que eu só tô ali procurando um encaixe. É aquele não se sentir pertencente. E quando essas mulheres começaram a entender o que faltava nessa conexão, as coisas começaram a mudar. E como a mulher costuma se sentir desejada? É quando ela é vista no esforço, nas pequenas coisas, quando ela se sente escolhida, quando ela se sente envolvida nas decisões, nas tomadas de decisões. É quando a gente se sente de fato uma prioridade e não só uma tarefa e não só vou encaixar aqui por obrigação, não. Quando a gente se sente de fato prioridade e quando essas coisas começam a diminuir, essa sensação de vazio começa a aparecer. E aqui a gente não tá falando sobre beleza, sobre corpo, sobre estar linda, maravilhosa, indo na academia ou não. Não é sobre essa questão, mas é sobre se sentir emocionalmente incluída. Tu percebe que isso tem diferença e que tem um peso muito grande? E como que esse homem se conecta? O homem, ele tem a necessidade de se sentir admirado, de se sentir respeitado e quase que principalmente de se sentir necessário. E quando essas necessidades elas não estão em equilíbrio, esse desejo acaba diminuindo para os dois lados, tanto para essa mulher como também para esse homem. E esse vazio, ele não acontece assim de um dia para o outro, é de forma sutil. Na rotina do dia a dia, vocês vão falando só de problemas, só de contas, só de coisas assim, sem conexão, sabe? Ele começa a parecer distante e aí você, consequentemente, começa a duvidar de si mesma. E é nesse ponto que começa a insegurança, a comparação, a autocrítica e lá no fundo, o medo de não ser suficiente. Desejo emocional, minhas amigas, minhas mulheres, desejo emocional ele não é luxo, tá? Não achem que é luxo, não achem que é, mas é que é uma coisa muito distante. Não, ele é necessidade. Desejo emocional, ele é a base para um relacionamento saudável, para um relacionamento que existe a parceria. Então, mais uma vez, para você lembrar aí do outro lado, desejo emocional não é luxo, é necessidade, tá?
Anota essa. Quando uma mulher ela não se sente desejada, ela tende a se fechar, a se retrair, a endurecer e a cobrar mais. E isso tende a afastar ainda mais vocês. Já quando existe esse desejo emocional, nós temos mais leveza. E eu sei que leveza é uma palavra que muitas de vocês desejam para o relacionamento, não só para o relacionamento, mas para a vida como um todo. Mas essa frase, né, de ter um relacionamento leve, eu sei que ela pesa, eu sei o quão forte isso é para vocês. Então, quando a gente tem essa proximidade, essa questão emocional, esse desejo emocional muito vivo, a gente tem sim um relacionamento mais leve, a gente tem mais proximidade, mais admiração e a cereja do bolo que é a parceria. Olha quanta coisa de peso a gente tem aqui. Em casais que realmente existe essa conexão, mesmo com a rotina, porque todo mundo tem rotina, todo mundo tem os seus porquês. Então, mesmo com rotina, mesmo com filhos, mesmo com demanda, mesmo com trabalho, os casais que mantêm essa conexão, eles continuam se escolhendo todos os dias. O casamento não é só dividir tarefa, é dividir emoção. E o que faz diferença é a intenção disso tudo. Uma relação, quando não existe essa conexão, sabe o que ela vira? Ela só é uma logística. Ela só é um facilitador. E eu tenho certeza que você não quer ser só uma parceira de contas, só uma colega de quarto. Você verdadeiramente quer ser escolhida todos os dias. E onde que os casais mais costumam errar quando a gente fala dessa questão desse desejo emocional? Algo que é muito típico. Eles ficam esperando a outra pessoa dar o primeiro passo, a outra pessoa tomar a iniciativa para de fato restaurar esse desejo, o que acaba criando entre vocês ainda mais silêncio e com isso ainda mais distância. É como se estivesse numa zona ali de conforto, sabe? Só esperando o outro fazer, o outro dar o primeiro passo. Esses casais permitem que a rotina do dia a dia, que a gente acabou de falar que todo mundo tem rotina, todo mundo tem os seus porquês. Mas esses casais que costumam errar muito nisso, eles permitem que essa rotina acabe engolindo tudo. Então não existem momentos especiais. Tudo acaba virando só logística. Muitos casais acabam usando a crítica ou cobranças de forma indireta como uma forma ali de estar pedindo por atenção. Só que no fundo eles acabam nem expressando o que eles querem, nem expressando o que estão sentindo. Apenas usam de algum momento, de alguma situação, às vezes até de algum drama, vamos aqui usar, para realmente se sentir visto, se sentir ali, oi, eu tô aqui. Muitos casais deixam de admirar um ao outro. E esse momento de deixar de admirar esse parceiro vai fazendo com que não exista mais a valorização dos pequenos momentos, das pequenas atitudes, então nada mais é valorizado. E uma coisa que eu percebo muito também é que esses casais, eles acabam esquecendo de criar momentos de conexão, momentos gostosos a dois de uma forma intencional mesmo, sabe? Eu vou fazer isso porque eu quero ter esse momento, eu vou fazer isso porque ela merece, ou porque ele merece, ou porque faz tempo que a gente já não tem mais esse momento só nós. Então, não cria um momento de maneira intencional. O que é intencional? Eu vou fazer algo com um propósito, com uma intenção. Então, é como se deixasse tudo assim nas mãos do acaso, sabe? Vamos ver como vai ser. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos deixar... Como é que é aquela música? Deixa acontecer naturalmente e vamos ver o que acontece. Então, não existe a intenção. Olha, que forte isso. Eu gosto muito aqui de trazer para vocês um exemplo do jeito certo e do jeito errado, né? O jeito errado, o jeito certo, porque eu acho que fica muito evidente da gente reparar o que realmente nós estamos fazendo aqui como um errado e o que seria o certo. Então, para a gente começar aqui, eu vou trazer para vocês alguns pontos do jeito errado de trazer essas questões para dentro do relacionamento. Primeiro, cobrar desejo. Então, é você usar aquelas frases: você não me procura mais, você não sente mais falta de mim. 2, fazer joguinhos emocionais.
Então, é fazer ali joguinhos esperando que o outro adivinhe. É ficar soltando indiretinha esperando que o outro adivinhe o que se passa nessa sua cabeça. Então, esses joguinhos emocionais. Terceiro, usar o silêncio como punição. Pelo amor de Deus, o silêncio a gente tem que usar de uma forma muito sábia, ou seja, ao nosso favor. Tem momentos em que a gente precisa se calar e pronto. Ou porque você está estressado, ou porque não é o momento de falar, ou porque você não está bem consigo mesmo. Às vezes tu acordou estressada, aconteceu alguma situação e todo mundo passa por essas situações. Então, nesse momento a gente faz o quê? A gente usa o silêncio ao nosso favor e a gente se cala. A gente espera a gente se regular, a gente ficar mais tranquila, a passar a ansiedade, a passar o estresse. E aí sim a gente fala e aí assim a gente comunica. Então, isso é usar o silêncio a nosso favor. Agora, usar o silêncio como estratégia de jogo emocional, usar o silêncio para, deixa ele adivinhar o que está acontecendo, por favor, né? A gente é adulta, a gente, criança, às vezes usa disso, mas nós, mulheres adultas, essa regra, essa lei do silêncio, não dá, gente. Então, é aquela famosa questão assim do, eu vou me fechar aqui para esperar eu ser notada. Eu vou me fechar aqui para ver se alguém lembra de mim. E quarto, aqui também, importantíssimo, esperar que ele mude, esperar que ele tome atitude, esperar que ele faça algo de forma intencional, se você não muda as suas atitudes, se você permanece a mesma. Então, é esperar que o outro mude sem que você mesma mude as suas próprias atitudes. Aqui é tipo aquele filme, A Espera de um Milagre. Agora, para a gente rebater aí todos esses pontos, a gente traz o jeito certo. Então, o que seria? Vamos lá para o primeiro. Comunicar necessidades com maturidade e essa palavra aqui, ó, vulnerabilidade. Por exemplo, eu sinto falta quando a gente estava mais próximo. Eu sinto falta quando a gente tinha momentos mais íntimos juntos, mais gostosos juntos, momentos só nós dois. Eu sinto falta de quando a gente se procurava mais. E eu queria tentar resgatar isso. 2. Criar momentos de conexão, mesmo nos dias comuns, mesmo sem ser nada especial, mesmo sendo numa quarta-feira de manhã. Então, é tomar um café da manhã juntos. No sul, né? Tanto toda a região sul ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali Paraná, né? A gente tem muita cultura do chimarrão. Então, isso é algo muito natural, assim. Por exemplo, a tardinha, né? Sentar, tomar juntos um chimarrão, ficar tranquilos. Talvez vamos fazer uma caminhada juntos. Vamos talvez encontrar um hobby juntos, ir numa academia, sei lá. Mas é ter conexão mesmo nos dias comuns. E aqui algo que eu gosto muito, que não é só sobre programas, né? A gente entende que às vezes, de fato, a rotina é corrida, cada um tem as suas rotinas, às vezes se esbarra, às vezes alguém tá indo na faculdade, enfim, eu sei que é corrido. E às vezes, talvez momentos de, sei lá, 1 hora juntos, vocês não conseguem, mas você consegue escrever um bilhete e deixar em algum lugar para ele ver. Você consegue fazer um elogio, você consegue fazer com que a outra pessoa se sinta valorizada. Então, esses momentos de conexão não são só os momentos ali de, vamos fazer um programa juntos, vamos fazer algo juntos, mas é também nos pequenos detalhes. Terceiro, e aqui um ponto muito importante, reduzir as críticas e focar mais nas qualidades. Todo mundo, eu, você, a pessoa que está do teu lado, mãe, pai, parente, primo, todo mundo tem defeito. Ninguém é a última bolacha do pacote. Todo mundo tem defeito. Pensa aqui comigo, se alguém está com você, e talvez hoje essa seja de fato a tua realidade, né? Em que a outra pessoa só fica ali falando tuas críticas, porque não fala nada que você tem de positivo. Como que tu te sente? Se hoje você vive essa realidade, eu imagino que tu se sinta realmente vazia, tu se sinta triste. Quão peso tem esse sentimento, né? E se você não passa por isso dentro do teu relacionamento, glória a Deus, que bom, eu fico muito feliz. Mas se coloca nesse lugar, porque talvez você não sente isso,
mas em muitos momentos dentro do teu dia a dia, você é quem só olha para as críticas. Então esse ponto aqui é a gente parar de olhar apenas os pontos negativos, apenas fazer críticas e apontar mais as qualidades, os pontos positivos. Isso faz parte da restauração dessa parceria, dessa admiração por esse teu parceiro. Então, quando a gente fala aqui da admiração, inclusive nós já gravamos um vídeo sobre isso, tá? Então, quando terminar esse aqui, tu vai lá no canal e tu olha que tem um vídeo só sobre como restaurar essa admiração pelo teu parceiro. Quarto, e esse aqui eu amo muito e gosto muito de usar ele dentro das mentorias para os casais, que é o quê? Investir na amizade de vocês. Porque antes de existir um relacionamento, existia o quê? Uma amizade. E para um relacionamento permanecer, a pessoa que está contigo, ela precisa ser a tua amiga. Então a gente precisa olhar para isso e restaurar essa amizade de vocês. Vamos olhar lá para o início do relacionamento. Como que era isso? É rir junto, é dividir história, é contar piada, é falar coisa que realmente você falaria ali com uma amiga sua. Não colocando esse teu marido no papel dessa tua amiga, tu entende? Mas é sobre você ter essa mesma intimidade, essa mesma conexão, porque ele é o teu melhor amigo. É ter curiosidade sobre essa pessoa que tá ali do teu lado, porque talvez ela não passou o dia todo do teu lado. Como é que foi esse dia? O que aconteceu? Alguma novidade? Alguma coisa para contar? Sabe? Trazer de volta essa amizade de vocês. Agora vamos fazer aqui uma pausa para um desafio prático para te conseguir já fazer hoje mesmo. Eu quero que tu escolha um momento, somente um momento, para você chegar pro teu marido, pro teu namorado, que você divide a vida, que você tá aí morando junto, que você tire um momento para olhar no fundo do grão do olho dele, como eu tô olhando aqui para ti. Olhar para ele e fazer uma pergunta diferente. Não mais as mesmas perguntas, não mais não, né? Mas aqui nesse exercício, não fazer uma pergunta que tu já costuma fazer todos os dias, mas é criar essa conexão de olhar para ele e fazer uma pergunta que até hoje você não fez. É sentir a diferença que um micromomento, isso nós chamamos de micromomento, pode fazer. E aí depois eu quero que tu compartilhe aqui nos comentários para eu ler, para eu saber como que foi essa experiência. Vou aqui te dar um exemplo. Amor, faz tempo que a gente não tira um momento só nós dois. O que você acha de sexta-feira a gente tirar um momento só nosso pra gente jantar, sem celular? Ou simplesmente senta no sofá, olha dentro do olho dele e pergunta: amor, como que foi o teu dia hoje? O que aconteceu de mais interessante, de mais legal? Tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar comigo? Sei lá, de me contar? Alguma fofoca, alguma coisa que aconteceu? Outra coisa que tu pode fazer também, a gente falou um pouquinho antes, é deixar um elogio espontâneo, então com intenção. Então, poxa, aconteceu, sei lá, vamos dizer que ele lavou a louça, tá? E aí você não se encontrou ali no momento. Manda uma mensagem: amor, obrigada por ter lavado a louça. Ai, muito obrigada, me ajudou muito. Deixa um bilhetinho, agradece, diz que você ama ele. Uma coisa muito legal também que eu gosto de exercitar e que um casal que tá junto há muito tempo, às vezes acaba se distanciando. Mas pense em algo que vocês gostavam de fazer quando vocês começaram a namorar. Algo que vocês gostavam muito de fazer juntos. Talvez hoje vocês de fato já não vão mais querer, porque enfim, a gente vai amadurecendo. Mas pense em algo e convida ele para fazer junto contigo. Talvez nem vai ser mais tão legal como era lá no passado, mas vocês vão ter esse momento para se conectar. Pensa que gostoso vai ser isso, para reviver, para lembrar dos momentos como era lá no início. Esses pequenos momentos, esses pequenos rituais, eles vão restaurando essa conexão de vocês, pouquinho a pouquinho. Nós temos alguns estudos dentro da psicologia relacional em que mostram que essa intimidade emocional, ela é de fato construída nos micromomentos de conexão. Tem um psicólogo americano que eu gosto muito, chamado John Gottman. Talvez tu já tenha ouvido falar sobre ele. Ele tem alguns livros também aqui no Brasil que são assim excelentes. Ele fala muito sobre Beats for Connection. E o que isso quer dizer? Que são tentativas
expectativas de conexão que precisam ser respondidas para de fato existir ou reconectar o vínculo desse casal. Não são os grandes gestos que mudam uma relação, isso a gente precisa ter muito claro. São os micromomentos, são a soma dos pequenos momentos. Porque um grande evento isolado, legal, vai marcar, vai ser gostoso, o dia ali vai ser legal, mas depois vai passar. Então a gente precisa ter o quê? A soma dos pequenos momentos, os micro momentos dentro da relação. E eu gosto muito de trazer aqui para vocês também uma base bíblica. E para esse tema, lá no livro de Cânticos, nós vemos que o desejo, a admiração e o encantamento, olha que palavra bonita, o encantamento dentro do casamento são dons para serem celebrados, cuidados e nutridos pelo casal. Olha isso, gente. O amor, ele não é só compromisso. Amor também é carinho, também é proximidade, expressão de afeto e alegria. Talvez você não esteja exagerando. Talvez você esteja só sentindo falta de uma conexão verdadeira. Sentir falta de conexão não é carência, tá? Mas ela é uma necessidade emocional legítima. Lembra que nós falamos antes que essa necessidade emocional, essa questão emocional não é luxo, ela é necessidade? Então não ache que se sentir carente nesse ponto é algo que é uma coisa minha. Não, necessidade emocional, ela é legítima, sim, tá? E aqui você não tá querendo a atenção de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que vem, beleza, agora preencheu esse vazio. Você quer do homem que você escolheu. E isso é muito justo. Esse desejo emocional, ele não se implora, ele se constrói. E isso começa com os micromomentos, com os pequenos momentos, com os momentos de amizade, de restaurar isso, com os momentos dessa conexão entre vocês. Se você quer se sentir priorizada, segura e cuidada, o primeiro passo é reestabelecer o vínculo que existe entre vocês. Porque quando essa conexão volta, vocês abrem espaço para esse desejo existir de novo. Se esse conteúdo fez sentido para ti, coloca aqui nos comentários. Eu quero ser escolhida. Compartilha com outra mulher que também merece se sentir desejada. E não esquece de curtir, de se inscrever no canal e da gente se encontrar também no próximo vídeo. Um beijo, até mais!